Bom dia, Escola Bíblica Dominical. Bom dia, Ieban querida, e um bom dia especial ao nosso pastor. Pastor, parabéns pelo seu dia, Deus o abençoe. Sou grata, somos gratas a Deus por sua vida. Que bênção tê-lo como nosso pastor. Que Deus o abençoe, que Deus o sustente, que Deus o guie e continue dando ao Senhor sabedoria, como tem dado sempre, sempre. Deus abençoe todos os pastores do nosso Brasil, no mundo, no reino do nosso Deus. Lindos! Então vamos curtinho, assim, rapidinho, a nossa pequena devocional sobre cartas paulinas, mensagens divinas, que Deus fale no seu coração. E hoje veremos como que Paulo queria deixar para Timóteo, os ensinos, os conselhos, para que esses jovens pastores estivessem prontos ao assumirem a igreja, ao assumirem, né, a liderança das igrejas naquela época. Então, Paulo deixou bem claro para Timóteo alguns ensinos no capítulo 3 e no capítulo 4 da primeira epístola a Timóteo. Então, vamos ver a primeira parte. Paulo elogia, Paulo ele confirma que quem é chamado para o ministério, para ser pastor, para ser bispo, uma coisa excelente está fazendo. Eu vou ler para os irmãos. Esse ensino é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente, excelente. Que bênção estar nas mãos do Senhor para trabalhar, para servir a Deus como pastor, como líder na igreja. O pastor é isso, ele é pastor, ele é o líder do seu rebanho. O bispo, então, Paulo, ele descreve um perfil de como deve ser esse pastor para trabalhar com as ovelhas, para pastorear, pastoreando ovelhas pequenas, ovelhas grandes. Vamos ver. O pastor, aqui, né, está falando de bispo, mas é o pastor. O bispo ou pastor deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Aqui eu posso falar, esse perfil deve ser irrepreensível. A sua conduta não deve ser reprovada. Ele não deve apresentar nenhum desvio de conduta ou de caráter, né? Deve ser, por isso, irrepreensível. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa, né? Não agora, na época do Covid, e tempos diferentes, mas deve sim, deve estar disposto a hospedar pessoas em sua casa e ter capacidade para ensinar. Nossa, nosso pastor, que bênção o seu ensino, tanto às quartas, aos domingos, em qualquer momento, nos encontros de casais, com jovens, com crianças. Que bênção, que gratidão. Não pode ser chegado ao vinho e nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe de sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Que bênção! Então Paulo vai discorrendo esse perfil que o pastor deve ter exigências do ministério pastoral. E Paulo deixa bem claro para Timóteo, não somente para Timóteo, para todos daquela época, né, os jovens pastores que ali estavam, e para nós hoje. E Paulo, ele também fala sobre o exemplo que nós temos. Nós temos o maior e grande exemplo que pastoreia o nosso coração, que é o dono do nosso coração, que governa nossas vidas. Então, Paulo ele fala sobre Jesus Cristo, a verdade revelada. Muito lindo que ele fala, eu não vou ler para os irmãos, mas no finalzinho ele fala sobre Jesus, no último capítulo, versículo do capítulo 3. Ele fala, o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito Santo de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações,
foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. É dele que nós testemunhamos, é dele que nós falamos, a razão da nossa fé, a razão da nossa salvação. E era dele, sobre o Senhor Jesus, que Paulo está deixando registrado para Timóteo, para ele nunca perder de vista o autor da nossa fé, o nosso Salvador, o Senhor Jesus. E ele ainda, aí depois Paulo, ele fala novamente um pouquinho, esses conselhos, as exigências para o ministério pastoral. Ele fala sobre os falsos mestres, que sempre existiu desde o passado, né? Nós vimos. E nessa época, eles criticavam tanto a liderança, levavam falsas doutrinas, até sobre alimento, até sobre comida. Eles queriam levar o povo a não comer, falando que era pecado comer certas comidas. E Paulo também, ele deixa bem claro aqui como sobre essas mentiras, essas hipocrisias, essas falsas doutrinas, falsos dogmas, né? Então Paulo, ele fala, olha só, mas Deus criou, essas pessoas que ensinam que é errado até sobre o casamento, que é errado casar. Olha só, mas Deus criou essas pessoas que ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, estão errados, não devem ser considerados, não devem ser levados em conta, em consideração. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam, depois de terem feito uma oração de agradecimento. Nos dias de hoje, eu lembro que antigamente as pessoas falavam, vocês não podem, não devem comer lanche do Mac. Os lanches do Mac foram consagrados a Satanás. Nós comemos o lanche do Mac, nós oramos, pedimos a bênção de Deus. E Paulo, ele fala, olha só, a verdade, os que comam depois de terem feito uma oração de gratidão a Deus. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de gratidão, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a eles. E naquela época, as pessoas estavam criticando os alimentos que alguns comiam. E Jesus já falou que mal é aquilo que sai da boca, do coração do homem, não aquilo que entra, não aquilo que comemos, mas aquilo que sai, aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que faz com que o nosso irmão caia na fé, aquilo que deixa o nosso irmão triste, magoado. Isso é ruim, essas palavras, e não aquilo que nós comemos. E quanto ao que comemos, Paulo fala, ore a Deus, agradeça a Deus por esse alimento. E aquelas pessoas que falavam, não é certo casar, Paulo fala, todos devem casar. Que coisa linda, maravilhosa, o casamento e a bênção de Deus. Depois, Paulo, ele fala para Timóteo, não deixar ninguém desprezá-lo, não porque ele é jovem, por ele ser jovem. Para Timóteo, não deixar ninguém desprezá-lo, porque ele é jovem, mas ele é de Deus, ele é jovem, ele crê em Deus, ele é jovem, ele foi chamado para o ministério pastoral. Vou ler para vocês, rapidinho. E olha só, também eu falo, mas assim, deixa eu comentar rapidinho. Nós nos alimentamos, o alimento faz bem para o corpo, faz bem para a saúde, faz bem para o físico. E naquela época, os gregos em particular, eles tinham uma preocupação muito grande com o físico, com o porte físico, eles eram atletas, né? E Paulo fala sobre essa preocupação com o físico. Era legal, era importante, sim, era necessário, fazia parte da cultura grega também. Mas Paulo deixa bem claro que a nossa preocupação maior, nós os cristãos, nós os crentes, hoje em dia também os nossos jovens, os adultos não saem, amam uma academia, faz bem para o corpo, é perfeito para a saúde. Sim, tudo legal, tudo perfeito, é verdade. Mas Paulo deixa para Timóteo esse conselho sobre o espiritual. O espiritual, vou ler para vocês. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Olha esse ensino de Paulo. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas, né? As doutrinas falsas.
para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais. Leia a Bíblia, ore, ensine a palavra de Deus. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, sim, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. A vida hoje, tanto agora como no futuro, para a vida eterna. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então, nós temos que ensinar. Paulo fala para Timóteo, ensine essa doutrina, ensine essa palavra. Temos que ensinar a palavra de Deus dentro do templo e fora do templo, em todas as oportunidades. E o pastor, o bispo, ele não pode perder de vista esse ensino da palavra. O pastor é para ensinar a sã doutrina e preservar a doutrina e não se envolver com as falsas doutrinas como na época tinham. E orar sempre, orar sem cessar, orar por suas ovelhas, manter firme a sabedoria. E a sabedoria está em Jesus, nosso autor, né? Autor e consumador da nossa fé, é em Jesus. Por isso que nós estamos lendo doutrinas paulinas, mensagens divinas. Temos que ficar firmes na sã doutrina, que é a palavra de Deus, o que Jesus instituiu, o que o Senhor Jesus deixou para os seus apóstolos, esses apóstolos deixaram para esses jovens pastores. E hoje nós temos essas mensagens registradas na palavra de Deus. Estamos vendo agora a primeira carta a Timóteo, que os pastores de hoje, que o nosso pastor, graças a Deus, tem isso guardado, revelado e mostrado na sua conduta como pastor da nossa IEBAN. Que Deus abençoe o nosso pastor, que Deus abençoe os jovens pastores, os líderes da nossa igreja, que Deus abençoe a sua vida. Vamos permanecer firmes na fé, na palavra de Deus e na oração, fortalecendo aqui o espiritual, né? E o corpo físico também. Deus abençoe vocês, meus irmãos, até a semana que vem. Beijos, Deus abençoe.